a inflação, depois de tanto barulho, de tanta briga, ela vai ficar ali de 4,5, portanto, um pouco acima da meta, mas nada que rompa com o que tinha se imaginado no começo do ano. E eu poderia citar uma série de outros dados macroeconômicos que são bastante positivos, bastante relevantes e inquestionáveis. Tem problemas na economia? Tem, por exemplo, no fiscal, isso nós sabemos, e é uma questão que vai especialmente de acordo com alguns economistas. Em 2027, nós teríamos um encontro marcado com a crise. Bem, eu gosto sempre de destacar, vamos tomar cuidado com essas previsões de economistas. Lembra que o tarifaço, a partir de 1º de agosto desse ano, do governo norte-americano, ia paralisar e levar a uma crise tenebrosa no Brasil. Aconteceu alguma coisa? Nada de essencial, nada. Continua tudo a mesma coisa. No começo do ano, alguns, e o pior que são gente que ganha fortuna, se parece com arte sério. Tem um deles, ex-ministro, o Ig Nobel 2025, Paulo Guedes, o Ig Nobel 2025, aquele que disse que o Brasil começou a crescer 0% quando teve Ministério do Planejamento, quando foi ao contrário. Nunca o Brasil cresceu tanto quando teve Ministério do Planejamento. E o pior é que ele dá curso. Como investir, meu Deus, eu não quero ver, não quero ver. Bem, o que interessa é que alguns desses economistas disseram no início do ano, quando eles fizeram houve um ataque especulativo ao real, né? Não havia razão do real chegar a 6,25 em relação ao dólar, né? E eu falei, ataque especulativo, isso não há razão. Por quê? Você tem reservas, saldo na balança comercial, inflação sob controle. De onde estavam tirando isso? O que acontece, o real hoje varia entre 5,30 e 5,40, na época que ia chegar nesse momento a R$ 7. Mais uma vez, esses grandes economistas, que na verdade, com todo respeito, são picaretas, e sendo muito respeitosos com os verdadeiros picaretas. Esses são picaretas que posam ar muito sério, não conhecem nada de teoria econômica, nada, absolutamente nada, nunca leram os clássicos. Se você começa a falar em riqueza das nações, eles nem sabem, eles imaginam que seja um streaming do Netflix, né, que está para estrear numa briga entre famílias, cada uma de uma nacionalidade. Eles não têm nem ideia do que é economia política, economia como ciência. Vive na base do chute. E o pior, enganam muita gente, né? Mas não tem uma interferência direta na política brasileira. Ao menos esse não é um problema, graças aos céus. Então, nós temos uma economia que vai bem, né? E o ano que vem a tendência é um crescimento do PIB. Veja, a média do quadriênio, incluindo 2026, do quadriênio presidencial atual, de crescimento do PIB, deve ser em torno de 2,5, 2,5. O que, se você olhar o mundo, é uma média ruim. É uma média boa, tal, não. Mas é uma média razoável frente ao que o Brasil viveu nesse século, insisto, nesse século, não no momento áureo, o auge, anos dourados, 1930 a 1980, 50 anos, quando o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Então, o crescimento do PIB também, ao contrário do que dizem os economistas, né, e erram todas, vai ser uma média positiva em torno de 2,5% de crescimento do PIB. Sendo assim, a economia, dentro desses patamares que se discute nessa conjuntura, vai bem. Porém, a política vai mal.